Vamos orar ao nosso Deus. Pai Santo e amado Deus, santificado, ó Pai, seja o teu nome, aqui na terra como nos céus. Teu santo nome, ó Pai, que representa, ó Pai, muitas grandezas em nossas vidas, ó Pai, várias bênçãos diariamente que o Senhor realiza. E nesse momento, ó Pai, estamos na tua presença através da oração, te agradecendo, mas por essa oportunidade de estar junto, ó Pai, aprendendo a tua palavra. Que o Senhor abençoe, ó Pai, a igreja em Campinas, né, seus serviços, seus ministérios, ó Pai, cada irmãos, né, que as vidas deles sejam sempre para a tua honra e tua glória, ó Pai. Que nossa aula, ó Pai, seja sempre para nosso aprendizado e edificação, e principalmente, ó Pai, para instruir e ensinar aos demais. É no nome de Jesus que juntos oramos e agradecemos. Amém. Estamos tratando sobre soteriologia, que é a parte do homem, e a primeira parte nesse desenvolvimento para a salvação. Então, soteriologia significa, não é, a parte do homem para a salvação. Então, um ponto importante que estamos analisando biblicamente, que é fé. Então, fé que Deus discursa para nossas vidas através da sua palavra, certo? Porém, quando nós analisamos o mundo de hoje, né, o mundo religioso atual, né, precisamos cada vez mais compreender o discurso de Deus, certo? Sua palavra, para poder instruir aos demais, porque infelizmente está bastante deturpado quando o assunto é relacionado à fé, certo? Porque muitos ensinamentos hoje em dia determinam a fé como algo isolado, certo? Então, a fé é algo que nós temos, algumas doutrinas no mundo religioso atual, que a fé é algo que temos, mas essa fé, ela não determina outros pontos na nossa vida para a salvação. Não é necessário. Certo? Então, isso é algo interessante. Entende? Só que quando a gente olha para as escrituras, que é Deus discursando, ele traz outro pensamento. Porque quando se trata de salvação, sabemos que é dom de Deus. E por a palavra determinar que é dom de Deus, ou seja, é uma dádiva, isso não invalida o termo que nós precisamos realizar algo para receber essa graça, certo? Então, infelizmente, a doutrina do calvinista, ela é bem forte nos dias atuais. Apesar de muitas religiões não concordar, não assumir que é calvinista, porém que é, porque o calvinista vai dizer que a fé não é, a salvação é algo que Deus escolhe, certo? E se Deus escolheu, entende? Então, eu posso estar no mundo como for, que eu vou entrar na igreja e vou ser salvo. Então, se Deus não me escolher, eu posso estar com a igreja como for, mas um dia eu vou sair. Então, esse pensamento, né, que também veio antes de Calvino, Agostinho, né, sobre a fé, entende? Que é algo isolado, vou falar assim, possa ser que tenhamos dificuldades para a compreensão bíblica. Porém, não é detalhadamente, estudando com calma, certo? A gente vê que nós vemos que o discurso de Deus é algo diferente. Ele exige, sim, a fé. Só que a fé vai determinar a realização de outros pontos. E é isso que estamos realizando nesse estudo, que vamos concluir hoje com a permissão de Deus sobre a primeira parte, que é a fé, e depois entrar no arrependimento. Então, no primeiro discurso que estudamos ontem foi crer em Jesus. Então, a parte do homem para a salvação é crer em Jesus, certo? Aí João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, crer, a fé,
vai determinar que eu tenho a crença que Deus amou de tal maneira. Então, a minha fé já está levando para esse ponto. Deus amou de tal maneira, certo? Então, não foi de qualquer jeito, foi de tal maneira, porque eu era um pecador. Então, ele me amou de tal maneira. A minha fé diz que maneira é essa que Deus amou? Jesus Cristo. Ele veio ao mundo. Aí a minha fé vai dizer, por causa do amor de Deus, por causa de Jesus Cristo, a vida é eterna. Aí não vai perecer. Então a minha fé vai determinar que há uma possibilidade de não perecer, de o homem ter a salvação. Aí Atos 16:31, o carcereiro, né, como a gente viu, crer serás salvos. Romanos 5:1, justificado mediante a fé. Efésios 2:8, né? Salvos mediante a fé. Então, são versículos que ensinam que a base é a fé para ser salvo. A base, certo? É o início para a salvação. Então, João, capítulo 1, mais uma vez analisando o que falamos ontem, né? Relembrando, esse é bem interessante, porque Jesus vai dizer que ele veio para o que era dele, porém não receberam. Ele veio para que era seu, os judeus. Eles não receberam. Mas os que receberam, receber é aceitar, certo? Então, deu, né, o direito de ser chamado filho de Deus aos que creem. Então, a gente vê que receber e crer são usados alternadamente. Não podemos receber Jesus em nossas vidas sem primeiro crer. Então, os judeus não creram que Jesus era o Messias, alguns judeus. Por isso, eles não receberam. Mas nós que cremos, recebemos. Então, a fé que salva é uma fé obediente. Aí, o discurso de hoje é o segundo, né? O segundo discurso, a resposta humana. Então, primeiro discurso, crê em Jesus Cristo para a salvação, a parte do homem. Segundo discurso de Deus para nossas vidas é a resposta humana. Ouvir deve despertar uma fé em Cristo. O nosso ouvir, quando estamos ouvindo a pregação, quando alguém ensina, ela desperta a fé. E esse despertar é o suficiente para fazer obedecer os seus mandamentos. Porque alguém está transmitindo algo de Jesus. Por exemplo, né, o eunuco. É bem interessante a história do eunuco. Porque ele estava lendo Isaías 53, certo? Aí, de repente, Filipe fala com ele, vou falar assim resumidamente. Aí ele diz, eu não entendo o que eu estou lendo. Alguém pode me explicar? E Filipe vai dizer, eu te explico. Aí Filipe começa a explicar. Aí a pergunta dele é, esse profeta que está declarado aqui em Isaías 53, é ele mesmo ou é outro? Aí Filipe fala de Jesus. Então, o que Filipe falou para o eunuco foi o suficiente para ele obedecer. Algo Filipe falou que despertou no eunuco, certo? É o ponto dele chegar ao termo de parar a carruagem e dizer, eis água aqui. O que impede? Entende? Apesar da escritura não detalhar o que Filipe falou sobre Jesus, mas o ponto que ele falou, o eunuco ouviu, despertou, e só aquele momento foi o suficiente para fazer obedecer. E pararam a carruagem, eles foram batizados. Certo? Então, sem essa fé, não se pode ser salvo. É uma fé que desperta, uma fé que obedece os mandamentos. Se a fé não for para obedecer, então não é uma fé salvadora. A pessoa tem uma crença, mas não é a fé salvadora. A palavra salvo significa
resgatar do perigo. Então, a Bíblia fala que nós somos, todo ser humano está morto em seus pecados, o salário do pecado é a morte. Porém, nesse mundo pecaminoso, tem um resgate. E isso é a parte do homem compreender isso para aceitar o resgate, certo? Então, a resposta humana. Não cabe ao perdido questionar por que Cristo determina ordem, ou o homem deve apenas aceitar e obedecer. Porque se o homem está morrendo em seus pecados, o homem não tem que questionar. Imaginou uma pessoa se afogando, aí de repente chega lá o salva-vida, nadando, aí o cara está lá se falando, não quero ser salvo assim não. Para mim ser salvo tem que trazer aqui uma lancha ou um jet ski. Então ele começa a dar um monte de detalhe para ser salvo daquele afogamento. Mas meu amigo, você está se afogando. Eu quero tirar você da água. Não, não me tira, porque eu não quero sair você tirando nos braços. Eu quero que traga uma lancha. Não, o ser humano não tem que questionar, certo, as ordens de Cristo. Principalmente que a aula está falando sobre salvação, ou seja, o plano de salvação. Não se deve questionar o plano de salvação. Porém, as doutrinas do mundo religioso hoje em dia questiona de tal maneira que fala alguns que é simbologia, que não convém, que isso não é para os dias de hoje. Aí começa colocando um monte de argumento e termina mais uma vez permanecendo daquela fé isolada, certo? Uma fé que não vai determinar outros pontos, uma fé que não obedece os mandamentos de Jesus e permanece com a mentalidade que é uma pessoa salva. Só que a Bíblia está dizendo ao contrário. E a humanidade precisa entender que a fé salvadora é uma fé que obedece os mandamentos de Jesus, principalmente que nós estamos tratando sobre salvação. Para a salvação da alma, tem que ter uma fé que leve a conhecer a vontade de Deus e obedecer essa vontade. Então, Hebreus capítulo 11, versículo 6 vai dizer: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador do que buscam. A gente vamos detalhar um pouco mais na frente sobre esse versículo, mas de imediato o autor de Hebreus está dizendo tem que ter uma fé que agrada a Deus. Então, a fé não é para agradar o homem. A fé é para agradar a Deus. Alguns podem dizer, eu creio em Cristo, mas não creio que ele realmente espera que eu faça tudo o que ele ordena. Essa não é a fé que mostra para ser salva. Essa não é uma fé que agrada a Deus. Porque ele já está questionando que ele crê em Jesus, mas ao mesmo tempo ele tem uma crença que acha que não é necessário cumprir tudo que Jesus determina. Então, por isso que no estudo da soteriologia, a parte do homem precisa plenamente entender fé. E a resposta humana através da fé. O terceiro discurso é a necessidade de crer. Ter a fé para obter a salvação. Em primeiro lugar, a parte do homem para receber a salvação é crer. Mais uma vez, nós estamos compreendendo sobre o ponto crer. E é necessário crer, é necessário ter fé para obter a salvação. Em Atos capítulo 16, versículo 30 e 31,
mais uma vez a história do carcereiro, diz, né, trazendo-os para fora, disse: Senhores, carcereiro falando para Paulo e Silas, que devo fazer para ser salvo? Então, essa pergunta, mais uma vez, é importante. Ele está determinando, é algo que eu posso fazer para ser salvo? E respondeu: crer no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Então, crer. Ele precisava crer. Primeiramente, crer. Para depois do crer, que é a fé, o obedecer. Então, isso é algo bem interessante. A resposta crer no Senhor era compreendida de maneira diferente no primeiro século. Hoje em dia, crer no conceito popular significa apenas aceitar, sem que isso tenha qualquer implicação, comprometimento com a vida prática da pessoa. Apesar de, conforme Atos, né, 16, 31, depois o 32 deixar bem claro que Paulo pregou e depois da pregação eles foram batizados, mas só o ponto fé, para os ouvintes lá do primeiro século, na época dos apóstolos, tinha uma mentalidade que ele já compreendia tudo. Entende? Hoje em dia não, infelizmente, né? Os ensinamentos, né, termina levando o crer para outro lado. Mas quando a Bíblia está dizendo lá crer, né, eles são orientais, não é? Então, oriental só fala uma palavra, ele entende tudo. Nós somos ocidentais, temos que especificar. Entende? Então, como é que faz isso? Tem que fazer toda a lista, senão nós não entendemos. O oriental não, só basta uma palavra e ele entende, né? Então, isso é algo bem interessante, né? Porque eles entendiam muito bem quando Paulo, Pedro ou os demais irmãos falavam crer, tenha fé para que você possa ser salvo. Então, continuando aqui, Marcos capítulo 16, versículo 15 a 16, vamos abrir nossas Bíblias, apesar de ser bem conhecido esse versículo, mas sempre é bom estar abrindo e lendo para a compreensão do texto. Versículo 15 e 16, disse-lhe, é Jesus, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Então, nesse versículo aqui de Marcos, então nós vemos uma ordem de Jesus. A ordem de Jesus para os discípulos, ou seja, ele estava falando aí com os 11 apóstolos, né? Judas, infelizmente, levou o seu destino. A ordem de Jesus é: preguem a palavra. E através da pregação, o crer. Através do crer, batismo mediante a fé. E salvo por crer. Então, esse versículo de 15 e 16 de Marcos, ele engloba tudo isso aí. Ordem de pregar, crer através da pregação, não para por aí. Batismo, que Jesus diz, quem for batizado, batismo é resposta da obediência, da fé em Cristo Jesus, e porque ouviu esse mandamento, essa ordenança. E aí, na partir do momento que a pessoa é batizado, né? Salvo. Mas por que foi salvo? Porque crê. Então, esse cronograma aí, esse lado aí, deixa bem claro como nós podemos ter a resposta humana através da ordem de Jesus de Marcos 16, 15 a 16. Infelizmente, tem pessoas que lê esse versículo, está tão claro que o discurso de Deus mostra uma resposta humana que o obedecer, aí ele deixa bem claro que é o batismo, nessa ordenança dele, mas tem pessoas que ainda alegam que Cristo está dizendo que não é necessário.
a fé já é o suficiente. Não. Porque, olha, mais uma vez, ordem de pregar, crer através da pregação, batismo mediante a fé, porque a pessoa ouviu essa ordenança e aí o resultado é o quê? Salvo porque crê. A salvação é um presente de Deus, mas precisa pegar, né? A humanidade precisa pegar, precisa receber esse presente. Deus está dando, mas o fato de dar necessita a resposta humana é pegar. Então, Deus está dando o presente e como receber o presente? O que fazer para receber de Deus este presente? Aí a teologia define que, em primeiro lugar, é necessário crer. O presente, o primeiro passo é crer. Então, Jesus ordenou que o evangelho fosse pregado em todas as nações. Mas Jesus, ele dá o benefício através da pregação, daqueles que estão ouvindo. Jesus diz, quem crê, aí o particular, o adicional, batismo, certo? Será salvo. Esse é o presente. A humanidade precisa compreender isso. Não seria a pessoa que apenas ouvisse o evangelho, mas que cresce. E através dessa crença, é pegar o presente de Deus. E esse pregar o presente de Deus é obedecer os seus mandamentos. No quarto discurso, o crer, o que é crer, segundo a Bíblia, certo? Quarto discurso. Hebreus 11, capítulo 1, é outro versículo também bem conhecido por nós, que quando a gente pergunta, né, o que é fé, todos nós já vamos para Hebreus capítulo 11, versículo 1, que vai dizer o autor de Hebreus. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não vê. Nós temos a definição aqui de fé, que é sinônimo de crer. Fé é certeza e convicção daquilo que não podemos ver, daquilo que não podemos tocar. Isso é a definição de fé. A partir do momento que alguém necessita de ver para crer, já não é mais fé, conforme o autor de Hebreus. É como Tomé, não é? É eu e Tomé, eu só acredito vendo. Porque quando falaram que Jesus ressuscitou, Tomé não acreditou. Aí Jesus foi lá, falou, aí só coloca aqui suas mãos na marca, né, onde ele foi o prego da sua crucificação. Aí, depois que Tomé tocou em Jesus, que percebeu, aí ele diz, Senhor meu e Deus meu. Aí Jesus diz, só porque viste e creste, bem-aventurado aqueles que não vê e crê. Isso é fé, certo? Mas a fé não é apenas uma esperança em possibilidades remotas. É uma certeza e convicção que irá levar a pessoa a tomar certas decisões e a agir de acordo com o que ele crê. Fé não se define em uma aceitação mental do fato que Deus e Jesus existem. A fé é uma certeza, a convicção. Às vezes tem aquela velha pergunta que diz o seguinte, não é? Se Jesus voltar hoje, você crer que está salvo? Infelizmente, há pessoas que ainda ficam um pouco de olha, mas é certeza. Jesus não diz que é salvo, não é justificado. Então, a partir do momento que creu na pregação, que foi batizado, será salvo. Então, se Jesus voltar hoje, a convicção é sim, sim, isso é fé.
Sim. Ah, mas como? Certeza, convicção. Porque Jesus fala, olha, se você crer e for batizado, será salvo. Então, se a pessoa obedeceu esse mandamento, o crer segundo a Bíblia é ter a convicção. Então, é um ponto bem interessante, certo? Onde estamos compreendendo sobre a resposta humana. Aí o discurso religioso nos dias atuais. 90%, 97% dos brasileiros creem em Deus, certo? 2% tem dúvida. E 1% não acredita que são os ateus. Aí, se nós lermos o versículo de Atos 16, 31, crer no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa, significa que 97% da população brasileira estão salva? Eis a questão. Estão entendendo? O mundo religioso diz que sim. Certo? Então, o Brasil é católico. Então, quando alguém chega a falecer, aí o que acontece, né, na maioria dos casos? Vem aquele homem da Igreja Católica, né, o padre, aí tem aquele momento de exortação, de reza, e a pessoa está onde? No céu. Está no céu, todo mundo está no céu. O que me deixa bem interessante é o seguinte, teve aquele caso, né, que foi bem comentado no Brasil, aquela vereadora do Rio de Janeiro, que ela era homossexual, né, que assassinaram ela, e depois no velório dela estava o padre lá, aí os familiares dizendo, não, agora está lá no céu com o nosso Deus. Mas 1 Coríntios, capítulo 6, diz que os afeminados e sodomitas, né, sodomitas é o que tem relação com seu mesmo sexo, né, o homem com homem, a mulher com mulher, não reinam, o reino não herda o reino de Deus. Não herda. Não herda. Aí chega o mundo religioso, diz o quê? Herda. Herda. Aí vai perguntar essa pessoa, ou seu familiar, vocês crêem no Senhor? Sim. Então está salvo. O discurso religioso é muito diferente do discurso teológico. Certo? Então, se sairmos pela rua e perguntarmos a qualquer pessoa na rua, você crê? Possa ser que encontre a possibilidade de encontrar um ateu e dizer não. É difícil, mas 99% vai chegar ao ponto de dizer sim, eu creio. Eu acredito em Deus, certo? Mas aí, se continuarmos a perguntar, você segue seus ensinamentos? Você estuda a palavra? Você obedece às ordenanças de Jesus? Não. Então, não é uma fé salvadora. Não é uma fé que vai salvar. Aquela pessoa simplesmente tem uma crença baseada em suas convicções ideológicas, mas não é, conforme o autor de Hebreus, fé que agrada a Deus. Então, infelizmente, Atos 16, 31, o mundo religioso salva todo mundo. Só que o discurso teológico de Deus, a Escritura, diz que o crer é um dos pontos para a parte do homem para a salvação, porque é através da fé que ele vai determinar, ele vai aceitar realizar os outros pontos. Certo? Então, fé baseado em Hebreus 11, capítulo 6. Mais uma vez, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador do que buscam.
Então, a definição teológica desse versículo é o seguinte: fé, aí, crença, confiança e buscar. Então, fé que agrada a Deus é uma fé que vai determinar 3 pontos conforme o versículo 6. Primeiro, crer que ele existe. A fé vai determinar isso. Segundo, a fé vai determinar o quê? Confiança. Crer que se torna galardoador, ou seja, tem uma recompensa. E fé dos que buscar ação. Então, isso é fé que agrada a Deus. E a gente vê que para isso necessita da ação do homem. Crer que ele existe, crer que se torna galardoador e buscar. Aí sim é uma fé que agrada a Deus. Fé baseada em Tiago. O meu irmão de Jesus, certo? Tiago, quando escreve sua carta para eu compreendo que foi para Jerusalém, ele vai focar bastante o termo fé, principalmente no capítulo 2, versículo 14 a 26. Aí vamos ver alguns pontos bem detalhadamente, não é? Para compreender sobre a fé baseada em Tiago. No versículo 14, o versículo está aí no slide, né? Vai dizer, meus irmãos, qual o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver uma ação, obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? A definição teológica, né? 5 declarações e 5 exemplos, vamos analisar aqui do capítulo 14 a 26. Então, a declaração 1 de Tiago, no versículo 14, ele dá 2 perguntas. Pode acaso a fé salvá-lo sem ter obras? 2 perguntas Tiago faz. Aí o exemplo de Tiago, não é? Ele fez uma pergunta que é muito importante. Do que adianta uma pessoa dizer que tem fé se não tiver obra? Ou seja, se não há nada que é vem de si, esta fé. É isso que Tiago está querendo dizer isso. Então, ele vai ilustrar esse exemplo e nos ajudará a entender a inutilidade das palavras, de somente dizer, eu tenho fé. Porque no versículo ele vai dizer, se o irmão ou irmã estiverem necessitados de roupas, de alimento, e nós falamos, só dizemos para essa pessoa, vá em paz, aquece-te, farta-te em algum lugar, e não lhe der o necessário, qual será a utilidade dessas palavras? É isso que Tiago está dizendo. Você está vendo algo, porém você não toma uma atitude para suprir esta necessidade. Entende? Então, Tiago não está dizendo que as obras é caridade ou benevolência. Ele só está trazendo uma ilustração para ter uma evidência de uma fé que pode salvar e de uma fé que não tem ação. Certo? Então, a fé se completa com as obras ou obediência. É justamente isso que Tiago está querendo dizer e o contexto deixa claro, que a obediência é que faz com que a fé se torne válida. Então, no contexto aqui, certo? Dessa definição aqui no discurso de Deus através de Tiago, está nos deixando bem claro que a fé, ela anda junto com a obediência. Então, a fé, ela não é algo isolada. A fé é baseado, né,
conforme Tiago, agora no versículo 17 e 18. Tiago vai dizer: assim também a fé, se não tiver obra, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Então, mais outro exemplo aqui que nos deixa uma boa convicção, com fé, mas obedecer. A declaração de Tiago aqui no versículo 17 e 18 é que a fé, se não tiver obra, está morta. Ou seja, não é fé. E o exemplo que Tiago dá é a impossibilidade de evidenciar a fé sem as obras. É isso que Tiago está declarando aqui. A fé que não se preocupa, através de uma participação ativa, não é fé nenhuma. Além de ser inútil, é inaceitável e é morta. Ou seja, não é uma fé que agrada a Deus, conforme o autor de Hebreus, e não é uma fé salvadora. É simplesmente uma crença, certo? Do seu pensamento ideológico. Simplesmente uma crença, mas não a fé que agrada a Deus. Do versículo 19 a 20, Tiago agora diz: crês tu que Deus é um só? Fazeis bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem sensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Então, a declaração de Tiago é o seguinte: a fé sem obra é inoperante. E o exemplo que Tiago dá, se a fé verdadeira não fosse dependente de obras de obediência, os demônios o teriam. Porque no texto, né, Tiago parece ser até irônico, que ele vai dizer: crês tu que Deus é um só? Faz bem. Os demônios creem, então, os demônios têm fé. Crer não é fé? Então, Tiago está dizendo que os demônios têm fé. Porém, os demônios não obedecem. Não aceitam as ordenanças de Jesus Cristo. Certo? Mas eles creem e até tremem. Existe um Deus. Certo? E ele é poderoso e soberano. E os demônios, eles entendem isso. Certo? Mas um fato importante que Tiago demonstra aqui, que é repetido várias vezes em diversas formas nesse texto aqui de Tiago, né, que estamos estudando, crer precisa ser acompanhado do obedecer. Crer sem obedecer não tem valor, não tem utilidade. É possível saber quem crê, sim ou não? Conforme Tiago, sim, é possível sim. Pela obediência, certo? Que ele chama de obras. Tiago chama de obras. Então, temos aqui mais um exemplo da inutilidade do acreditar no fato da existência de Deus, sem que isto seja acompanhado da obediência a Deus. Tiago chega a ser irônico. Grande coisa é ter apenas fé. Não é nada demais. Grande coisa é ter apenas fé, separada da obediência. Ou seja, uma fé isolada. Então, outro exemplo aqui que Tiago nos dá. Do versículo 21 a 22, Tiago diz: não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou.
Declaração de Tiago. Uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Exemplo que ele dá, Abraão. Pelas obras, a fé se consumou. Então, ele dá o exemplo de Abraão. Abraão foi justificado. Quando ele disse que crê em Deus, não. Quando ele aceitou mentalmente que Deus existe, Abraão, não. Tiago diz que ele foi justificado quando ele obedeceu. E é interessante que, quando nós pensamos em Abraão, não é, principalmente vem o fato de Isaac, o sacrifício. Realmente, foi através dali que ele foi chamado amigo de Deus, certo? Ele foi justificado. Porém, teve algo antes disso que também foi um ato de fé e obediência de Abraão. Então, Abraão tinha sua família, né, sua vida financeira, vou falar assim, estabilizada na terra dos caldeus, em Ur, na terra de Ur. E ele, Deus diz, saia de sua terra e vai para a terra prometida. Então, Abraão, apesar dele ter toda a sua estabilidade lá na sua cidade natal, certo? Lá na Babilônia, ele obedeceu a Deus. E ele foi para um local sem saber onde era. Fé, mas obediência. Então, ele juntou os animais, seus servos, a sua esposa não questionou. Se fosse no dia de hoje, era complicado, né? Mas não questionou, mas simplesmente foi o quê? Foi. Isso é fé. Então, eu fico até impressionado, porque se chegasse assim, olha, sai da tua terra, você tem sua estabilidade aí, seu financeiro, certo? Que precisamos do financeiro para honrar nossos compromissos aqui na terra. Seu lugarzinho estabelecido, de repente, do nada, sai, vai para um local sem saber para onde vai, sem saber como vai ser, e sem um questionamento. Então, isso é fé. Mas ele não simplesmente questionou, ele obedeceu, ele saiu. Aí também temos o exemplo, né, de Isaac, certo? Que foi uma obediência também, sacrifica e realizou esse sacrifício. Ok? Então, no versículo 26, agora, Tiago vai dizer, porque assim como um corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obra é morta. Declaração de Tiago, conforme o versículo 26. A fé sem obra é morta. E exemplo que ele dá, um corpo sem espírito. O que é fé realmente? E a explicação de Tiago diz que a fé verdadeira é composta de 2 itens, certo? Não pode ser uma fé verdadeira se não tiver esses 2 itens. Não existe. E quais são esses itens que Tiago mostra do 14 ao 26? Acreditar e obedecer. E nesse processo que Tiago diz, obras faz parte da justificação. A justificação não se compra, não se ganha, mas ela valida através da fé. Então, a soteriologia, ela mostra que a base para a salvação é fé, é algo muito importante, porque ele vai dar os resultados para essa justificação, certo? A declaração que conclui os ensinamentos de Tiago mostra que a relação entre fé e as obras é tão íntima quanto ao corpo como espírito. A vida é o resultado da união em ambos os exemplos. Quando 2 elementos estão separados, resulta a morte. Se o espírito sai do corpo, o corpo morre. A fé sem as obras, sem a obediência,
é uma fé morta. A fé falsa é virtualmente um cadáver. Então, Tiago nos dá essa declaração bem clara. Esse bonequinho representa pessoas, certo? Tanto um como dois. Então, é como se o grupo 1, essas pessoas para o grupo 1, vão chegar com essa pergunta: o que eu preciso entender para ser salvo? Aí, vocês aí do grupo 1 vai trazer o ponto da soteriologia que nós falamos sobre fé para ele entender para ser salvo. E o grupo 2 vai chegar esse grupo de pessoas aí e vai perguntar: eu creio em Deus, então já sou salvo? Aí o grupo 2 vai responder essa pergunta, né, para esses ouvintes aí, esses bonequinhos, certo? Que a teologia não é diz sobre esse pensamento de simplesmente crer já é salvo, certo? Então, vamos fazer o seguinte: quem está aqui com câmera é Barbosa, Marino e Elise. Então, como fazer? Deixa eu ver como fazemos esses dois grupos. Então, Marino fica com o grupo 2 e Barbosa com o grupo 1. Aí não é só Barbosa falar, não é só Marino falar. Quem é do grupo de Marino também fala algo e quem é do grupo de Barbosa também comentar algo. Então, me ajudem como podemos, porque aqui está aparecendo no meu Zoom Marino, Luísa, Barbosa, Walter, João, já falei João, né? Fernanda, Elisa, Patrícia, Ronaldo, Christian e Matheus. Se tiver mais pessoas, acho que por estar sem a câmera, algo assim, não está aparecendo no meu Zoom aqui. Entende? Então, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, porque Barbosa vale por 2, não é? Que é ele e a esposa lá junto. Entende? Então, 6. Então, Marino. 1, 2, 3. Marino, Fernanda, Elisa, Patrícia, Luísa. Luísa não, desculpa. Matheus. Aí, Barbosa, João, Ronaldo, Christian e Cláudia, o grupo 1. Deu para entender? Ok? Posso trazer o público-alvo? Posso? Então, vou colocar aqui a tela. E para o grupo de Barbosa, o grupo 1, essas 3 pessoas chegaram para vocês e perguntaram: Barbosa e amigos, o que nós precisamos entender para ser salvo? Aí a resposta de vocês, né, teologicamente, né, como estamos tratando aqui sobre a base a fé, para a compreensão, para ele entender a possibilidade dele ser salvo. Então, eles fizeram essa pergunta para o grupo 1. O grupo 1 pode ficar à vontade para responder essa pergunta. Bom, você tem que crer que o Senhor Jesus morreu na cruz para nos salvar, né? Então você vai pregar primeiro, né, para essa pessoa, para que ela possa ter o entendimento e começar a crer. Uhum. Certo. Então, essas pessoas que perguntaram o que eles precisam entender para ser salvo é a compreensão, a crer na pessoa de Jesus Cristo, na sua morte. Não é isso? Mais alguém do grupo 1 deseja falar algo?
Oi, professor, boa noite. É o Boa Christian que está noite. falando. Sim. Então, eu penso assim, que inicialmente a pessoa precisa ouvir falar de Jesus, né? E depois, num segundo momento, ela teria que se arrepender da vida que ela vem levando, né? Da forma como ela vem conduzindo, uma vida sem saber quem é Jesus Cristo, né? Para que num terceiro momento, né, após o arrependimento, ela venha realmente conhecer quem é Jesus e o que ele fez por nós, né? E aí sim, tomar a decisão de servir a Deus e se batizar, né? E seguir nesse caminho. Mas eu penso que ela tem que escutar e se arrepender. Ela não, né, tem que ser pregado para ela, mas ela também tem que entender que a vida que ela vinha levando não é uma vida perto de Deus. E aí sim, esse arrependimento da vida, né, vem esse momento posterior aí que seria, né, o batismo e aí a vida com Deus. Certo. Então, a compreensão dele precisa entender que a fé vai gerar um arrependimento na vida dessas 3 pessoas. Não é isso? Sim. Ok. Mais alguém do grupo 1 deseja falar algo? Professor, Sim. o que nós temos que mostrar para eles é o plano de salvação, né? Porque o mundo está tão deturpado, às vezes eles não querem acreditar na salvação, eles acham que é benefício próprio, é riqueza, é um monte de coisa. Agora, quando fala da salvação, que é a importância dele morrer em Cristo, né? Dele crer que ele é Salvador, que ele vai perdoar seus pecados e você vai receber o dom do Espírito. Essa é a importância, no meu ponto de vista. Muito bom. Mais alguém? Ok. Então, vamos agora para o grupo 2, certo? Se alguém também do grupo 2 quiser falar algo da pergunta do grupo 1, pode ficar à vontade, tá bom? A mesma coisa é o 1. Se quiser, depois que o 2 falar, né, seus argumentos, e os do grupo 1 deseja acrescentar algo, certo? Pode ficar à vontade também e comentar. Então, o grupo 2. O grupo 2. Essas 3 pessoas chegaram agora para vocês e tiveram esse ensinamento seguinte, né? Olha, cremos em Deus, então já sou salvo? Então, teologicamente, como é que vocês vão responder para essas 3 pessoas? Pode ficar à vontade vocês do grupo 2. Eu diria que não, porque para receber a dádica de ser salvo, a gente precisa realizar algo. Não basta só você crer. Você tem que realizar o quê? O batismo. Né? Então, você tem que crer em Jesus, ter a fé em Jesus, o arrependimento e ser batizado. Bom, muito bom. Mais alguém do grupo 2? Ou alguém do grupo 1 deseja comentar algo sobre a pergunta do grupo 2? Pode ficar à vontade também. Posso comentar, professor? Sim, fica à vontade. Eu diria para a pessoa assim, usaria um exemplo, né? Eu falaria assim, em Campinas existe a Unicamp, a segunda melhor faculdade da América Latina. Uhum. O fato de você crer nisso, você já está formado? Boa. Então só a crença não adianta, né? Boa. Boa ilustração. Muito bom. Certo? A resposta de vocês são tão boas que os 6 estão me dizendo aqui que querem ser batizados. Então, como fazemos para batizar essas 6 pessoas agora? Tá vendo aí a resposta teologicamente? Agradeço a todos vocês, né, por esse comentário, porém, né, tudo que vocês estão falando aí realmente, né, bate com o discurso de Deus. Como o Barbosa falou, o mundo está deturpado com esse ensinamento. Deixa eu contar rapidinho uma história para vocês.
Em janeiro, ou foi em fevereiro, fizemos um trabalho aqui, a igreja, e a gente fez uma benevolência no hospital aqui, carente, e a gente foi entregar kits de higienização para os enfermos, e é o hospital evangélico aqui no Recife, e estava conversando com alguém dos enfermos no quarto, aí chegou um grupo de pessoas religiosas. E o Senhor abriu a Bíblia, começou a falar que Deus quer salvar e insistiu para aquela pessoa dizer sim para ser salvo lá no hospital. E eu só de lado escutando. E ele não, porque ele começou a trazer passagem bíblica, versículos isolados, e que Jesus quer salvar você, se você crê, você é salvo e tal. Aí a pessoa disse, não. E ele disse, olha, Deus já está perdendo a paciência com você, diga sim. E o rapaz disse não e foi embora, o religioso, né? Aí eu cheguei para o enfermo, eu disse, me permite uma pergunta? Ele, sim. Realmente você ia acreditar que você estava salvo se você falasse sim? E se você tivesse salvo, como vai ser tua vida agora? Então, essas duas perguntas, ele não respondeu, mas é esse mundo deturpado, certo? Que se tem sobre o plano de Deus para a salvação. E como o Ronaldo falou, não é? O crer vai gerar pontos, né? Então, eu me arrependo porque são pontos da fé. Eu fui batizado, me batizaram, não é? Porque isso foi resultado de uma fé. Eu sou hoje um cristão porque é um resultado da fé. Mas a fé isolada, né, como Elisa falou, não é? Realmente essas 3 pessoas não estariam salvas só simplesmente por crer, porque até os demônios crêem, entende? Mas não obedecem, certo? Então isso não justifica o ato da salvação. E como Ronaldo falou, a parte do arrependimento, né, é a parte que vamos iniciar nesse momento agora. Entende? A fé é a primeira parte. A segunda parte, que vem da parte do homem para o plano de Deus para a salvação, é arrependimento. Certo? Então, arrepender-se dos pecados. O estudo da soteriologia discursa que o arrependimento é uma das formas pelas quais a verdadeira fé expressa. À medida que a fé em Jesus aumenta, devemos ver a nós mesmos como somos, pecadores carentes da salvação, e isso deve produzir arrependimento. É fruto da fé. O que é exatamente o arrependimento? Remorso em função do pecado cometido, convicção do pecado, tristeza divina, mudança divina. Então, há quem pense que o arrependimento é como uma tristeza pelo pecado. Outros pensam nele como uma mudança de vida. Quando o ser humano verdadeiramente se arrepende, ele lamenta o fato de haver pecado em sua vida e essa vida muda. Mas o arrependimento, propriamente dito, reside entre essas duas reações. Então, 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10, ok? Paulo vai dizer à igreja em Corinto, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. Mas a tristeza do mundo produz morte. Então, Paulo está dizendo que arrependimento é convicção de pecado antecede o arrependimento. Tristeza divina antecede o arrependimento. Mudança de vida precede o arrependimento. Tristeza segundo Deus, arrependimento, mudança de mente, certo? Mudança
de vida. Então, o que é arrependimento? E a palavra arrependimento significa metanoia, contra a mente. Não, meta é contra. Noia, mente, contra a mente. Traduzida, né, na nossa gramática por arrepender-se. Mudança de mente. Então, quando a Bíblia trata sobre arrependimento, está dizendo muda a mente, contra a mente, certo? Você vai de um lado, aí arrependimento muda. Será que isso está agradando a Deus? Então, o verdadeiro arrependimento sempre terá um efeito na vida da pessoa. Não produzirá uma vida perfeita. Precisamos entender isso. Que se arrepender-se não está dizendo que a pessoa é perfeita, pois ninguém é perfeito. Mas mudará a vida para melhor. Se não houve mudança de vida, provavelmente não houve arrependimento. O arrependimento tem sido chamado a parte mais difícil da conversão. É a parte mais difícil porque ela implica uma mudança de estilo de vida. E toda mudança é difícil. Porque se a palavra significa contra a minha mente, arrepender-se aí eu ir contra o meu eu. Isso é difícil. Muito difícil. Um exemplo para compreensão é o jovem rico. O que eu devo fazer para ser salvo? E Jesus dá um pouco dos mandamentos, ele se alegrou. Mas quando Jesus foi em algo que ele precisava ir contra a mente dele, né, uma mudança de mente, olha, vende tudo que tem a dar aos pobres, ele se entristeceu. Porque Jesus está dizendo, quer ser salvo, muda de mente. O Deus dele era o dinheiro, então muda de mente. E foi difícil para ele. Não sabemos se ele chegou depois, teve essa mudança de mente, esse arrependimento, mas a Bíblia declara que ele foi embora triste, certo? E a Bíblia também nos dá uma exortação bem interessante, né? Lá em Gálatas, já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Agora eu fiquei em dúvida se é em Gálatas ou é Filipenses, me perdoe. Depois eu vou analisar. Não é mais também Filipenses dá algo, mas eu creio que é Gálatas. Já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Não, isso é Gálatas, não é? Gálatas. Agradecido, João. Muito bom. Obrigado. Certo? Então, primeiro discurso do arrependimento. Né, a parte do homem para a salvação se arrepender. Abandono do pecado. Arrepender-se é desviar-se do pecado, mudando de direção em relação à iniquidade. Arrepender-se não é simplesmente sentir remorso do pecado. Por exemplo, as Escrituras nos dão essa compreensão que arrepender-se não é remorso. Mateus 27, versículo 3, vai dizer, então Judas, o que traiu, vendo que Jesus foi condenado, certo? Tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo. Então, Judas, ele teve um remorso. Foi um arrependimento, porém não foi um arrependimento para a salvação. Outro exemplo também que nos dá uma comparação é Pedro. Pedro negou Cristo 3 vezes. Traiu Cristo também. Judas traiu. Pedro também traiu. Só que Pedro ele não teve simplesmente um remorso. Realmente, ele mudou de direção. Ele teve um arrependimento. E ele foi, depois disso, depois de 50 dias, ele estava pregando lá em Pentecoste. Entende? Judas não. Remorso.
Uma pessoa pode sentir remorso de ter pecado devido às complicações que o pecado trouxe à sua vida, ou devido a uma consequência desvantajosa que tenha de sofrer pelo ato pecaminoso. Judas sentiu remorso por ter traído Jesus, mas não se arrependeu. Um arrependimento com o pensamento de mudança de direção, mudança de mente. Não aconteceu isso na vida de Judas. Arrepender-se não é simplesmente uma convicção do pecado. Atos capítulo 2, versículo 37, Pedro pregando lá para a multidão, lá no Monte de Jerusalém, né, em Pentecoste, ele falou que eles crucificaram Jesus Cristo, eles mataram o Messias, e ouvindo essas coisas, né, depois de ouvir o sermão de Pedro, compungiu-lhes do coração e perguntaram, Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Então, eles tiveram uma convicção de pecado, certo? Mas não se arrependeu, não teve ainda o arrependimento, porque depois, no versículo 38, a resposta de Pedro para a pergunta dele, que faremos, irmãos, é arrependei-se e seja batizado em nome de Jesus Cristo. Então, o fato dele dizer o que faremos, irmãos, essa convicção que eles mataram o Messias, isso não justifica que há atos de arrependimento, certo? Arrepender-se não é simplesmente uma tristeza divina, conforme nós lemos, né, 2 Coríntios 7, versículo 10. A tristeza divina vem antes e até produz o arrependimento, mas em si ela não é o arrependimento. A tristeza divina faz parte do processo do arrependimento, mas ela sozinha ainda não é arrependimento. Então, arrepender-se não é sentir remorso pelo pecado cometido, porque uma pessoa pode sentir remorso devido à complicação que o pecado trouxe. O arrependimento não é simplesmente essa tristeza, certo? Divina, mas ela está gerando o arrependimento. É isso que Paulo está trazendo aqui. Arrependimento não é simplesmente uma mudança de vida. Não é simplesmente, faz parte, mas não é simplesmente dizer mudei, certo? Mateus capítulo 3, versículo 8, vai dizer, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Isso é João Batista, falando lá para os publicanos, né? O que eu devo fazer, então? A palavra de João Batista é, produz, pois, frutos dignos de arrependimento. Ele produz, sim, uma mudança de vida. Se o arrependimento não resultar numa vida transformada, então não houve, de fato, arrependimento. Um arrependimento puro, sadio, genuíno. E João Batista advertiu o povo que seguia. Produzir. Certo? Produzir algo digno de arrependimento, ou seja, produzir, pois, fruto digno de uma mudança de mente. Seria uma tradução boa. Então, a mudança vem após o arrependimento. O arrependimento real vem antes da mudança. A mudança são frutos que comprovam que houve arrependimento. O arrependimento tem a ver com uma mudança baseada numa decisão firme, certo? Que resoluta a vontade própria em relação ao pecado. O arrependimento é uma decisão de abandonar tudo que é contrário à vontade de Deus.
o discurso de Deus, né, o discurso teológico de Deus sobre a vida do homem, o arrependimento, é uma mudança baseada numa decisão firme contra a sua própria vontade. Em Filipenses capítulo 3, versículo 7, vai dizer, mas o que para mim era lucro, isso considerei perca por causa de Cristo. Paulo está trazendo uma lembrança do que ele era antes. Deixa eu abrir aqui em Filipenses para mostrar a lembrança que Paulo compartilha com a igreja. No versículo 4 de Filipenses capítulo 3, certo? Vai dizer o seguinte: bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensasse que pode confiar na carne, eu ainda mais. Versículo 5. Paulo vai trazer a lembrança de quem era Saulo. Então, Paulo está dizendo, se é para confiar algo na carne, pode ter certeza que eu sou a pessoa ideal. Mas por que, Paulo, você é a pessoa ideal? Versículo 5. Circuncidada ao 8º dia. Da linhagem de Israel. Da tribo de Benjamim. Hebreus de Hebreu. Quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perca por causa de Cristo. Então, isso é um arrependimento no discurso teológico de Deus, na influência de Deus na vida do homem. Porque Paulo está dizendo, olha, eu era fariseu. Fariseu eram os líderes religiosos da época, eram os juízes do povo judeu, tinha seus privilégios. Paulo está dizendo, eu fui circuncidado ao 8º dia, e ainda mais da tribo, né, de Benjamim, o filho querido de Jacó, um dos filhos queridos de Jacó, né? Então, Paulo está dizendo, eu tenho tudo para viver conforme a carne. Mas ele diz, eu mudei a mente, porque ele perseguia a igreja, não é, maltratava os cristãos, achando que era a vontade de Deus. Aí, quando ele conheceu a Jesus, lá em Atos capítulo 9, ele mudou de vida, porque antes ele estava perseguindo, depois ele estava sendo perseguido. Antes ele criticava Jesus Cristo e os discípulos. Depois da sua mudança, ele estava pregando sobre Jesus Cristo. Isso é um arrependimento conforme as instruções bíblicas. Mudança, uma decisão forte, abandona, certo? Tudo que é contrário à vontade de Deus. Ok? Então, no segundo discurso, para a compreensão da parte do homem em arrepender-se, é voltar para Cristo. A teologia nos mostra que arrependimento não é apenas uma reação negativa para com o pecado, mas também uma resposta positiva para Cristo. Por exemplo, a gente vê pessoas alcoólatras que se arrependeram dessa vida e lutaram e se esforçaram e pararam com essa vida. Porém, ali parou. Ele se arrependeu dessa vida negativa, certo? Mas não teve uma resposta positiva para Cristo. Entende? Então, não foi uma mudança de vida para uma salvação, para a vida eterna, não. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9, Paulo vai dizer, pois ele mesmo, né, os Tessalônica, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio
E como deixando os ídolos, vos convertei-vos a Deus para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro. Então, aquelas pessoas na cidade de Tessalônica que se tornaram cristãs, deixaram ídolos, ou seja, mudaram quando se arrependeram, mas não apenas deixaram seus ídolos. A Bíblia diz, deixaram os ídolos para servirem ao Deus vivo e verdadeiro, ou seja, mudança de vida e voltar-se para Cristo. Isto é arrependimento. É voltar para Cristo e não apenas abandonar o pecado, mas também voltar para Cristo. Certo? Então, essa história, certo, que fala deles, de seus ídolos, certo? Então, não é algo fácil. Nós estamos tratando de uma cidade lá na Macedônia, que é de grega romana, com sua mitologia grega, anos após anos, certo, servindo a esses deuses falsos. De repente, chega Paulo, lá em Macedônia, com Silvano, né, e Timóteo, pregando o verdadeiro Deus. E nessa metanoia que eles tiveram, não é a fé, o arrepender-se, tornaram cristão. Porém, aquela vida que eles viviam antes, abandonaram. E um exemplo também somos todos nós, certo? Nossa mudança de vida quando conhecemos a verdade, né? Quando conhecemos a Jesus Cristo eu me lembro, acho que foi Barbosa ou foi outra pessoa falou, quando nós conversamos ontem, né? Eu era de uma denominação. Aí, quando eu conheci a verdade, mudou. Então, ele teve o quê? Uma mudança de mente, né? Uma metanoia, uma contramente. Então, isso foi um arrependimento. Então, ele deixou aquelas coisas falsas, né? Creio que muitos de vocês, e agora servem ao Deus vivo e verdadeiro. Isso é um arrependimento conforme o discurso de Deus. Certo? Então, terceiro discurso, mudança. Arrependimento gera mudança. Então, para ser um discípulo verdadeiro, necessita fazer mudanças específicas. João Batista falava às pessoas que vinham para ser batizadas por ele da necessidade de realizar mudanças específicas, respondendo aos candidatos ao batismo, quando estes lhe perguntaram como viver após conversão. Vamos ler Lucas, capítulo 3. Versículo 10 a 14. Então, as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós, que faremos? E ele lhe disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncias falsas e contentais com o vosso soldo. Então, mudança. Publicano, faça seu trabalho só o que ele determina. Então, se o Império Romano determina você pegar, vamos supor, 2% de impostos, pegue somente 2%.
por que publicanos eram tão castigados, né, na época de Jesus Cristo. A gente sempre vai ver pecadores e publicanos. Calma aí. Mas publicano também não é pecador? É como se fosse separado esse grupo. É porque publicanos são judeus. E apesar de ser judeus, ele cobrava imposto dos judeus para dar para Roma. Aí era uma traição, era um pecado em dobro, né? Por isso que eles tinham essa mentalidade. Então, faça só o seu trabalho. Não vai além do que você pode realizar. Então, essa é a explicação. Certo? Depois ele também fala para os soldados, né, não dê testemunho falsa, mudança. Certo? Se você fazia isso, a partir de agora, não faça mais. Muda essa mentalidade. Certo? Os que se seguem o arrependimento genuíno são ações que o evidenciam e que mostram a diferença entre o proceder do antigo e o atual. Mudança. Atos capítulo 19. Vamos ler agora Atos capítulo 19. Versículo 18 a 20. Que diz: muitos dos que creram vieram e confessando e denunciando publicamente as suas obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, os queimaram. Diante de todos, calculados os seus preços, já achou que montava a 50.000 denários. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Então, estamos lendo aqui essa história, essa belíssima história de grupo de pessoas arrependidas que cortaram os laços com o passado. O que é que eles faziam? Artes mágicas, magias, certo? E o que eles fizeram? A Bíblia diz que eles queimaram todos aqueles livros, cortaram esse laço. E o valor calculado chegava a 50.000 dracmas. Então, uma dracma é equivalente à diária de um trabalhador braçal. Portanto, o valor daqueles livros equivalia a 50.000 dias de trabalho. O total, 136 anos de trabalho. Certo? Eram livros de grande valor. Aquelas pessoas haviam feito uma decisão resoluta, firme, certo? Sabia que o passado no ocultismo era algo que devia abandonar definitivamente, pois contrariava a vontade de Deus. E mesmo com o prejuízo financeiro, romperam os laços com o passado, queimaram seus livros, e isso que significa arrepender-se, romper-se os laços do pecado. Queimaram. Foi bastante dinheiro aí nessa época que eles fizeram. Mas ele disse, isso não convém. Certo? Não convém. Mudança. Isso é um arrependimento conforme o discurso de Deus. O quarto discurso, a necessidade de arrependimento. No discurso de Deus, o arrependimento era e é tão necessário a remissão de pecado quanto o batismo. O arrependimento dá uma nova direção à vida, faz a pessoa dar meia volta novamente, mentalmente. Compreendendo, certo? Vamos compreender. Tristeza, segundo Deus, não é arrependimento, mas ela conduz ao arrependimento. Essa nova mentalidade não é arrependimento, mas é o resultado do arrependimento. Ok? Então, Mateus,
Vamos ler Mateus capítulo 21. Mateus capítulo 21, versículo 28 a 30. A palavra diz: E que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: Filho, vai hoje trabalhar na vinha? E ele respondeu: Sim, senhor. Porém, não foi. Versículo 30. Dirigiu-se ao segundo e disse-lhe a mesma coisa. Mas esse respondeu: Não quero. Depois arrependeu-se e foi. Então o primeiro disse: Vou trabalhar na vinha. Porém, ele não foi. O segundo disse: Não vou. Não quero. Mas depois ele foi. Então entendemos que o segundo filho mudou de ideia. Isso fez o que disse que não faria. Então Jesus disse que isso era arrependimento. Jesus está dizendo que isso era o arrependimento, porque ele disse que não ia, porém ele mudou. Foi, se arrependeu e foi para a vinha trabalhar. É um exemplo bem claro aqui, certo? Sobre o arrepender é uma mudança. Gera mudança, melhor dizendo, né? O arrependimento gera mudança. Em Mateus capítulo 12, versículo 41, Jesus está dizendo, né? Ninivitas, ao povo naquela época está dizendo uma ilustração, né? Ninivitas se levantaram no juízo com essa geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Eis aqui está quem é maior que Jonas. O que Jesus disse sobre os ninivitas, eles se arrependeram com a pregação de Jonas. Então Jesus, o ar-condicionado agora está esfriando aqui. Só um momento, irmãos. Ok. Então, Jesus está dizendo que ele considera arrependimento quando a pessoa se converte dos seus maus caminhos. A nova mentalidade é consequência de se desviar do mal. E o resultado é o arrependimento. Arrependimento, então, é mudança de coração. É determinação de fazer o melhor e abandonar o mal. Então, quando a gente lê a história de Jonas, primeiramente, Jonas não queria ir pregar, porque os ninivitas eram povos maus. Os ninivitas não é que é da tribo de os assírios, não é? Foram eles que destruíram o norte, né? Israel. Então, quando Deus fala para Jonas ir pregar, ele não queria ir por causa da maldade que era esse povo. Aí a gente sabe da história de Jonas, o trabalho que Deus fez com Jonas, ele compreendeu e pregou. E o interessante é que o rei se arrependeu e aceitou a pregação de Jonas, como todas as pessoas. Então, eles abandonaram aquela vida de mal, naquele momento de Jonas, né? Depois, eles voltam de novo para o mau caminho. Mas isso que Jesus está dizendo é arrependimento. Abandonar o mal, desviar-se do mal. Então, um homem, para ser salvo, ele precisa realmente entender o que é o arrependimento. E a fé nele, a fé em Cristo, vai dar essa convicção.
que aí ele vai precisar ter decisão firme, essa pessoa vai precisar fazer uma mudança, não é, de mentalidade, certo? E essa pessoa vai precisar abandonar sua vida antiga, ok? E ter uma nova vida, arrepender-se, certo? Então, outro pensamento é bem interessante que podemos analisar biblicamente. É possível que o cristão peque. É possível, sim, um cristão pecar. Porém, quando comete alguma falha, o remédio inclui o arrependimento. E a base dessa compreensão está em Atos capítulo 8, versículo 22, que vai dizer: arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o ímpeto do teu coração. Então, quando Simão, certo, um mágico que ele era crente, ele foi batizado, pecou, Pedro disse: arrepende-te da tua maldade e roga ao Senhor, talvez seja perdoado. Então, a gente vê na história que Filipe pregando em Samaria e muitos discípulos crendo, não é, entendendo a soteriologia, né, através da pregação de Filipe. Eu já estou dando dica aí, hein, para atividade. Olha a dica boa aí. Então, lá em Atos 8, Filipe pregando lá, entende? Aí Simão, o mágico, ele escuta a pregação e se converte. Quando, porém, a igreja em Jerusalém soube do trabalho de Filipe lá em Samaria, ficaram tão contentes que enviaram Pedro e João para dar uma força a ele lá. E na história fala que os apóstolos, não é, Pedro e João, impuseram as mãos naqueles discípulos e eles começaram a ter os dons do Espírito Santo, sinais e prodígio. Simão ficou maravilhado. Simão Macedo, né? Eu gosto de chamar Simão Macedo. Quando ele viu aquilo, ele disse: puxa vida, agora é o momento que eu vou ganhar dinheiro. Porque se ele fazia mágicas, que eram ilusões, estava ganhando, se imagine se eu começar a colocar as mãos nessas pessoas e essas pessoas fazer essas ações inacreditáveis que esse grupo está fazendo, que eram os sinais e prodígio. Algo impossível ao homem. Ele ficou tão maravilhado com isso que eu vou fazer isso para ganhar dinheiro. Então, ele teve uma mentalidade contra a vontade de Deus. O pensamento dele era se lucrar com a ação do Espírito Santo. Aí Pedro fala duramente com ele, né? Esse ministério não te pertence, arrependa-se, ou seja, muda. Não tem essa mentalidade de querer ter lucros financeiros com as ações do Espírito Santo. Roga-te a Deus, quem sabe Deus vai te perdoar. É bem interessante isso, que podemos falhar, certo? Podemos pecar. Mas a solução para o cristão é o arrependimento também, porque ele já é uma pessoa remida do pecado, já foi batizado. Então, esse arrependimento desse cristão essa falha não vai cometer mais, vai mudar. Então, Simão muda de mente, certo? Simão não tenha mais essa mentalidade de querer ter fins lucrativos no cristianismo. Arrepende-se, ou seja, uma nova mentalidade. E ele se arrependeu, não é? Que o ponto que ele ficou até um pouco desesperado depois que Pedro falou com ele. Vamos dar só um pequeno intervalo de 5 minutos para tomar uma aguinha. Eu preciso ir aqui ao toalete e logo após nós vamos voltar para concluir nossa aula de hoje. Tá bom? 5 minutinhos, rapidinho, certo?
Marino. Ok, voltamos. Vamos concluir nossa aula de hoje com a compreensão da parte do homem sobre arrependimento,
com Lucas capítulo 15. Vamos compreender um pouco porque Jesus nos dá bons ensinamentos nas 3 parábolas para arrependimento, a compreensão. Lucas capítulo 15. Versículo 1. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir e murmuravam. Os fariseus e escribas dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então lhe propôs Jesus esta parábola. Qual dentre vós é homem que, possuído 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-se, pois, põe sobre os ombros, cheio de júbilo. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhe: Alegrai-vos comigo, porque achei minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessita de arrependimento. Então, a primeira parábola que Jesus traz aqui, que ensina sobre arrependimento, é a ovelha perdida. E haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende. Então, Jesus traz a ilustração, certo, de um pastor que deixa, certo, as suas 99 ovelhas guardadas e vai buscar uma, e ele se alegra quando a encontra. Então, a alegria no céu, aí Jesus finaliza que como fica alegre, né, o céu, quando um pecador muda de mente, uma nova mente, uma nova direção, uma mudança de vida, uma decisão firme, entende? A ovelha perdida. Jesus vai continuar no versículo 8. Qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perde uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E, tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então, agora, Jesus traz uma ilustração sobre a dracma perdida. E ele ainda diz: júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então, a mulher perde a dracmas, varre, procura em todo local. E como ela fica alegre quando a encontra. É uma ilustração que Jesus também traz a importância de quando alguém muda de mente, uma nova mentalidade, uma mudança de vida, certo? Aí ele continua com a parábola agora do filho pródigo. Versículo 11. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço dele disse ao pai: Pai, dá-me parte dos bens.
que me cabe? E lhes repartiu os haveres. Passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse-lhe: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E ele, voltando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vesti e põe-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijamos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltaram a aproximar-se de casa, ouvia a música e as danças. Chamou um das criadas e perguntou-lhe: que era aquilo? E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado porque o recuperou com saúde. E ele se dignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me desse um cabrito sequer para alegrar com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou dos teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado? Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre está comigo. Tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que eu regozijemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. No capítulo 15 aqui, é bem interessante que nós temos o diálogo de Jesus, o discurso de Jesus, que ele traz a parte de Deus e a parte do homem. E nós que estamos compreendendo, através da teologia, do discurso de Deus sobre o arrependimento, que quando há arrependimento, quando a pessoa compreende verdadeiramente o sentido do arrependimento, há júbilo no céu, há júbilo diante dos anjos de Deus, e se alegra-se porque estava perdido e foi achado, certo? Então, exemplos aqui que nos dá a compreensão de arrependimento, biblicamente. Então, precisamos entender o que é arrependimento, certo? Como Deus discursa sobre o arrependimento. Estamos num mundo que gera várias coisas para arrependimento, certo? Tem pessoas que dizem que chegaram até, por exemplo, teve um sonho e através desse sonho se arrependeu e é salvo. Então, a gente está vendo biblicamente que arrependimento vai muito além do que remorso, muito além do que simplesmente eu estou convicto que eu pequei, vai muito além de que simplesmente eu quero parar disso. Arrependimento é decisão firme, é convicção,
é uma mudança de mente. Tudo isso que é fruto da fé. Né? A fé que vai gerar essa mudança de vida, essa metanoia, né? Ir contra a mente. Então, esse é um ponto interessante, certo? Então, concluímos nossa aula hoje, né? Ainda falando um pouco sobre fé e arrependimento. E amanhã, com a permissão de Deus, vamos dar continuidade sobre arrependimento e entrar já no terceiro passo, que é o batismo, não é, bíblico.